Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Estudaremos hoje dos versículos 12 ao 16. Louvado seja o Senhor, que o Senhor seja exaltado, glorificado e que Ele venha falar aos nossos corações. Você que assiste essa pregação gravada pelo YouTube, que o Senhor possa também falar ao seu coração poderosamente. Irmãos, vamos lá. Imagine um diamante bruto. É um diamante, mas é um diamante bruto. Precisa ser, ele tem muito potencial, né? Tem o seu valor, tem muito potencial, mas ele precisa ser lapidado, precisa ser polido. Da mesma forma é a vida cristã. Do mesmo jeito é a minha vida e a sua. Salvação foi dada por Deus, fomos salvos por Deus, só que na caminhada cristã nós vamos desenvolver a salvação, e por vezes nós seremos e precisaremos ser polidos, lapidados, para que esse diamante bruto fique mais reluzente, mais bonitinho. Dentro desse contexto, irmãos, a gente vê aqui que nos versículos 12 ao 16, o apóstolo Paulo ele nos ensina que a salvação ela foi recebida gratuitamente, que a salvação ela deve ser vivida, que ela deve ser demonstrada, que nós como cristãos precisamos ter uma conduta irrepreensível. E dentro dessas orientações que o apóstolo vai nos dar, a primeira delas, versículos 12 e 13, ele mostra para mim e para você que a salvação ela é desenvolvida em obediência e reverência. E Paulo está chamando aqui os irmãos de Filipos para uma obediência prática. Olha só, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, por graça e misericórdia, que Tu venha falar aos nossos corações, que eu diminua nesse momento, e por misericórdia o Senhor possa me usar, Pai. Necessitamos ouvir a Tua palavra, necessitamos ouvir a Tua voz, através da pregação da Tua palavra. É assim que nós agradecemos por fé aquilo que o Senhor falará aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele sabia que alguns dos filipenses, eles dependiam muito da sua presença física, e quando ele estava com eles, a sua obediência parecia ser mais zelosa, mais cuidada. Só que agora, preso em Roma, ele está exortando esses irmãos a manter esse mesmo compromisso, como se ele estivesse presente. E essa verdadeira obediência, ele está lembrando aqui que não depende das pessoas que lideram eles. Eu estou preso agora. Quando eu estava presente junto com vocês, vocês tinham um comportamento, mas agora que eu fui para longe, vocês estão um pouco diferentes. Mas eu quero lembrar vocês que a obediência, a submissão, ela não está relacionada a mim, porque eu estou preso. É isso que ele está lembrando. E aí Paulo ele não deixou dúvida sobre a fonte dessa obediência, versículo 13. Aí ele diz: pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar. Ou seja, não sou eu. De acordo com a boa vontade dele. Ele está lembrando os irmãos que a salvação não era conquistada por homens. Não era conquistada na força do braço, pelo contrário. Não era algo que a gente poderia ganhar por mérito, por esforço, ou talvez, de repente, se tropeçasse, viesse a perder. Não é. Era um presente de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e, ao mesmo tempo, esse presente precisava ser vivido. Se você ganha um presente, e a salvação é um presente que nos foi dado, a gente não pode engavetar ele, guardar. Feito uma história que eu ouvi certa vez, um casal que ganhou
um jogo de talheres de prata no casamento. Já tinha 20 anos de casado, nunca tinha usado aquela prataria. Está lá, guardado. Tem que usar, tem que colocar em prática. Como uma mina cheia de riquezas, a salvação ela precisava ser desenvolvida aqui entre os filipenses, ser extraída até atingir a sua plenitude. E aí Paulo está exortando ele justamente a fazer isso daí com o quê? Com temor e com tremor. E aí num mundo servil, como um escravo diante de um mestre violento, severo, mas uma reverência profunda por Deus, que é santo, majestoso e misericordioso. E esse temor, irmãos, que os irmãos precisam ter, vem justamente de uma consciência de um Deus que é extremamente amoroso, extremamente misericordioso, extremamente gracioso. Um amor que foi capaz de entregar o seu próprio filho, por mim e por você. É desse Deus que Paulo está falando. É desse de Jesus Cristo que ele está pregando. E ele ainda ressalta que a salvação não era apenas individual, ela tinha implicações comunitárias, ou seja, você é salvo, vai acontecer resultados práticos no seu relacionamento com as pessoas. Não tem como você ser salvo e ninguém perceber que algo maravilhoso aconteceu com você, pelo contrário. E aí ele está mostrando, né? Resolva as suas rivalidades, as suas desavenças. Ele parecia estar dizendo isso, porque a unidade da igreja é uma prioridade. A unidade da igreja que ele começou a observar na prisão estava tendo ruídos. A salvação, irmãos, enquanto ela é pessoal, ela também vai causar testemunho coletivo. Eu posso ser salvo na individualidade, mas a salvação que me alcança como indivíduo vai fazer com que eu demonstre em coletividade o que ele fez por mim e o que ele faz por você. Ou seja, os frutos, os nossos comportamentos, o que a gente fala, o que a gente vive. E a igreja aqui de Filipos precisava refletir a luz de Cristo nos seus relacionamentos, coisa que nós também precisamos nos dias de hoje. E Paulo encerra essa parte da carta aqui, irmãos, com um lembrete poderoso. A obediência não era uma carga pesada, pelo contrário. A obediência era uma resposta de amor e gratidão pela graça de Deus que nos alcança, que alcançou os irmãos de Filipos. Quanto mais eles conheciam a Deus, mais eles eram chamados a viver com Cristo, a viver em Cristo, em humildade, em amor, em unidade. E assim as palavras de Paulo começam a ecoar, né, naquela pequena igreja de Filipos, começa a impactar aqueles irmãos, e cada um que ouviu sabia que a salvação não era por mérito humano, mas sim dada por Deus, e nós também precisamos compreender isso na prática. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos dá, e nós não temos como perder. Era algo a ser vivido, compartilhado, no dia a dia. Às vezes nem precisa falar, porque as pessoas estão vendo. E às vezes as nossas atitudes gritam mais do que as nossas palavras. Então, irmãos, o que nós podemos entender com isso? Algumas aplicações aqui. Imagina comigo um homem tentando escalar uma montanha que é extremamente impossível. E ele escala com as próprias mãos, com as suas forças, mas ele cansa. Ele tenta, só que ele fracassa. Ele tenta resolver na força do braço a sua escalada, mas não consegue. Agora imagina comigo, né? Alguém desce a montanha, coloca uma corda firme e ajuda essa pessoa a subir a montanha, dando passo a passo, devagarzinho, dando auxílio, até chegar ao topo. Da mesma forma é a salvação. A gente não pode conquistar com as nossas forças, não tem como. Você vai morrer na força do braço e não vai conseguir ser salvo. E aí nós vemos justamente o quê?
nós vemos Deus em sua graça, em sua misericórdia, descendo até nós em Cristo e nos resgatando, porque nós não tínhamos condições de subir a montanha chamada céu. Não tínhamos, e por isso Ele desce, para nos resgatar, nos pegar no colo e nos levar para cima, porque estávamos cansados e completamente abatidos. Por isso que Ele diz: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. A aplicação aqui, irmãos, é simples. Pare de tentar ganhar a salvação com boas obras ou com desempenho religioso, você não vai conseguir. A salvação não é ganha assim. Nós precisamos confiar na graça de Deus, que não depende do que nós fazemos, mas sim do que Cristo fez por nós. Cristo já fez por nós o suficiente para nos salvar na cruz do Calvário. E a fé nele faz com que eu e você possamos ter essa legitimidade de ir para o céu. É a fé, acreditando no que Ele fez por nós. Ele desceu a montanha da perdição para nos resgatar no mais profundo vale e subiu conosco até chegarmos nas regiões celestiais. Ele pagou um preço por mim e por você. E a verdade é que eu e você precisamos, irmãos, depender de Deus nesse processo da salvação. Como assim? Pense em uma criança pequena, né, que está tentando aprender a andar de bicicleta. Já viu? Às vezes a gente rala, cai, mas está tentando aprender a andar de bicicleta. Por mais que ela queira pedalar sozinha, sem uma mão firme do seu pai, da sua mãe ou de alguém que ama ela, segurando, ela vai acabar caindo, porque ela está aprendendo. Da mesma forma, embora eu e você sejamos chamados a desenvolver a salvação, é justamente Deus que vai sustentar eu e você, capacitando eu e você e guiando eu e você para essa salvação. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá um empurrão e nós precisamos confiar nele. Qual é a aplicação aqui? Não confie apenas na sua própria força, porque você não vai conseguir resolver o problema. Pelo contrário, nós precisamos confiar, irmãos, em Deus, nós precisamos confiar em Cristo. Não podemos confiar apenas na minha força e na sua força, na vontade para poder vencer o pecado, ou na própria força para tentar crescer espiritualmente. Se você acha que sozinho vai conseguir fazer isso, você não vai. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer se relacionar comigo e com você. Que eu e você possamos reconhecer a nossa dependência em Deus e buscar a força nele em tudo que nós fizermos. Amém? Segunda divisão, irmãos, dos versículos 14 e 15, nos ensina que a salvação é demonstrada por meio de obediência. E aí Paulo sabia que não bastava obedecer a Deus, e é muito importante a forma como nós fazemos isso. E aí ele escreve no versículo 14, dizendo: façam tudo sem murmurações nem discussões. Para ele aqui, irmãos, realizar algo com má vontade ou queixas era quase o mesmo que desobedecer. Pedro também havia ensinado algo muito parecido quando disse que a hospitalidade não deve ser feita com murmurações. A gente está estudando 1 Pedro pela manhã na escola bíblica, a partir do próximo mês retornaremos. No capítulo 4 nós veremos isso. Não pode haver murmurações. E na igreja de Filipos, havia problemas de divisão, conflitos, as pessoas trabalhavam juntas, mas com motivações erradas. Olha que interessante. É interessante isso porque a gente observa, sabe o que também? Não existe igreja perfeita. Igreja perfeita é só no céu, quando todos os santos estiverem lá, santificados, com o corpo transformados, e aí sim, todos os santos espalhados pela terra,
representativamente como igreja juntos do pastor dessa igreja, Cristo Jesus. Agora aqui não tem igreja perfeita, falhas, defeitos. Por que eu estou falando isso? Paulo está na prisão e no capítulo 1 ele é grato a esses irmãos porque ninguém soltou a mão de ninguém. Não soltaram a mão de Paulo, nós estamos com você. O Senhor plantou essa igreja, pastoreou os nossos corações, nós não lhe abandonaremos agora. E ele está grato ao Senhor no capítulo 1. Aí aqui no capítulo 2, olha os problemas. Irmãos, toda a igreja tem problemas, e ela precisa de cuidados, ela precisa de direção, ela precisa de correções à luz da palavra. As pessoas aqui trabalhavam juntas, mas com motivações erradas. Eles murmuravam, eles tinham insatisfações, eles tinham brigas, o que gerava um partidarismo aqui, que estava prejudicando a unidade. E Paulo, ele compara essa atitude à do povo de Israel lá no deserto. Olha só, que murmurava contra Deus, que enfrentou sérias consequências por isso, lá em Êxodo 16. E aí ele destaca para nós aqui 3 problemas, né, nessa carta, causados por murmurações e brigas. Eles vão contra o exemplo de Jesus. E aí o que acontece? Como assim vão contra o exemplo de Jesus? Cristo, ele foi humilhado, foi humilde, serviu. Nós vimos isso no versículo 5. Servindo os outros, mostrando para você como nós devemos viver sem reclamações. Eles prejudicam o testemunho da igreja. E quando pessoas de fora veem os cristãos brigando, isso vai dar o quê? Vai dar uma impressão errada. Isso é povo crente o quê? Que crente é esse? E aí dá uma impressão ruim do evangelho. Um outro testemunho equivocado, eles dividiam a igreja. Muitas igrejas aqui, irmãos, foram destruídas por conflitos internos, mais do que por erros doutrinários. E Paulo estava justamente chamando os filipenses a um jeito de viverem diferente. E ele queria, irmãos, que esses irmãos deixassem de lado todas as queixas, todas as brigas, que vivessem em harmonia, que refletissem o caráter de Jesus para o mundo. E aí ele continua no versículo 15, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Paulo está fazendo o que aqui? Ele está chamando os cristãos a viver de uma maneira irrepreensível, sincera, sem culpa. E aí ele está desafiando todos eles a ter uma vida tão pura, irmãos, que ninguém vai poder acusar eles de nenhuma conduta errada. É esse o desafio de Paulo. E essa sinceridade aqui de Paulo, irmãos, é como um vaso sem rachaduras quando ele toma essa iniciativa. O que ele está querendo mostrar para nós? Que nós, a igreja de Filipos, devem ser íntegros, fiéis e retos diante do Senhor. Os cristãos devem ser, por exemplo, como Daniel, na Babilônia, que viveu numa sociedade corrupta, cheia de problemas, e mesmo assim não se contaminou com as iguarias do rei. Isso me faz lembrar um livro da década de 80, sobre um missionário chamado Pedro do Borel. Ele plantou uma base missionária da Jocum na favela do Borel, no Rio de Janeiro, e desenvolveu um trabalho fantástico lá. Essa base missionária está até hoje na favela do Borel. E tem um livro escrito sobre ele, chamado Sendo Sal Fora do Saleiro. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença nos ambientes que nós estamos inseridos. O cristão é chamado para ser crente, para fazer a diferença, não é dentro da igreja, não. Aqui é fácil. E mesmo dentro da igreja, às vezes acontecem muitos problemas. Mesmo dentro da igreja, a gente começa a observar tantos defeitos, tantas dificuldades. Nós necessitamos viver o evangelho de Cristo, é lá fora. Porque o mundo está lá fora. Aqui, a maioria já teve um encontro profundo e genuíno com o Senhor. Nós precisamos viver o evangelho lá.
Daniel viveu o evangelho dentro de uma nação extremamente corrupta e passou por 4 reinos diferentes, não se contaminando com as iguarias do rei, até o ponto de levarem ele para a cova dos leões, e mesmo assim ele não abandonou seus princípios e valores. Irmãos, é assim que eu e você precisamos. Se a gente observar a parte B do versículo 15, Paulo está chamando eu e você a refletir a luz de Deus como estrelas que iluminam o mundo em trevas. É isso aqui que ele está dizendo. A igreja deve ser, irmãos, casa de luz, não isolada, mas totalmente comprometida com a missão, justamente de quê? De alcançar os perdidos na face da terra. Esse é o nosso compromisso. E Paulo, ele rejeita completamente o isolamento religioso dos fariseus, que eram hipócritas, que se levantavam nas sinagogas e falavam algo e viviam outra coisa completamente diferente. Paulo, ele rejeita esse isolamento e ele desafia os cristãos, desafia, por assim dizer, nos dias de hoje, eu e você, a brilharmos no mundo com autenticidade, a brilharmos lá do lado de fora, refletindo o amor de Cristo, refletindo a graça de Cristo, refletindo a justiça de Cristo. Aqui, irmãos, Paulo está nos ensinando justamente a pararmos de reclamar e confiarmos plenamente em Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Agora imagina comigo numa rotina diária. Quantas vezes você reclama? Não sei. Eu me faço essa pergunta às vezes eu me assusto. Será que a gente está reclamando do trabalho, está reclamando da família, reclama do trânsito? Eita, trânsito ruim, reclama. Às vezes a gente reclama com tanta coisa supérflua. Paulo diz aqui, façam tudo sem murmurações. Agora pense comigo. Será que essas queixas aqui estão roubando a paz que Deus quer que eu e você experimente, irmãos? O que aconteceria se, em vez da gente ficar murmurando, eu e você, pudéssemos agradecer a Deus pelo que nós temos? Ao invés de murmurar de A, B ou C, ou disso ou daquilo, pudéssemos dar graças ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. O que aconteceria, irmãos, se ao invés de murmurar, eu e você pudéssemos diante do Senhor, não sermos hipócritas para falar, Senhor, está tudo bem, está tudo 100%, mas fôssemos sinceros e falássemos, Senhor, não está fácil, mas eu quero aprender a te agradecer e te adorar em meio às adversidades. Muitas vezes somos chamados, tentados e influenciados a adorar o Senhor só quando tudo está bem, só quando Ele abre as portas, só quando Ele abençoa. O Senhor quer nos levar à adoração quando tudo também está dando errado, quando os dias são difíceis, irmãos. Talvez aquele trabalho seja difícil, a porta não esteja muito favorável, mas é possível que aquela pessoa difícil ao seu lado, no seu trabalho, seja um instrumento de Deus para moldar a sua paciência. Às vezes você está reclamando de A, B ou C, e é possível que Deus esteja permitindo que essas pessoas sejam instrumentos para tratar o seu coração e o meu coração. E por que você está falando, Edilson? Deus é assim? Claro que é. Permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Quanto mais usar eu e você, às vezes, como instrumento para tratamento na vida do outro. Irmãos, Deus tem os seus meios para tratar os nossos corações, para trabalhar nos nossos corações, e talvez aquela pessoa difícil do seu lado, ela esteja lá justamente para moldar a sua paciência, para tratar o seu coração. Faça um desafio hoje, irmãos, consigo mesmo, que eu e você possamos. É muito fácil eu dizer, né? Faça você,
eu estou no meio também, como diz o Matuto, eu estou nesse balaio também. Que nós possamos fazer isso no nome de Jesus, ao invés de nós reclamarmos, que eu e você possamos confiar em Deus, usando cada detalhe para o nosso bem. Senhor, está difícil, mas usa isso para o instrumento da Tua própria glória, para tratar a minha vida, corrigir a minha vida, ressignificar a minha história. Trabalha no meu coração, Senhor, trabalha no meu coração. Eu e você, irmãos, precisamos ser luz onde nós estamos, que nós possamos, irmãos, nos lembrar de como a luz de uma vela ilumina um quarto escuro. Você já entrou num quarto escuro? Hoje a gente liga a luz de celular, liga uma vela. Agora imagine, que você é uma luz, que você é essa luz, e que você é essa luz no meio de todas as pessoas ao seu redor. Para pensar. Você sendo essa luz no meio de todas as outras pessoas ao seu redor. Paulo está dizendo no verso 5, que eu e você, no verso 15, perdão, que eu e você somos como estrelas no céu, em um mundo cheio de trevas, ou seja, nós somos iluminados pelo Senhor, irmãos. E será que quem está trabalhando com a gente, quem convive com a gente no dia a dia, estuda comigo, com você, está no nosso dia a dia, na nossa rotina, será que eles conseguem ver algo de diferente em nós? Será que eles conseguem ver essa vela acesa no escuro? Essa luz que ilumina no céu, como uma estrela que brilha à noite? Será que as pessoas conseguem perceber isso em nós? Ou será que as pessoas nem dão conta que existe algum tipo de luz brilhando na minha vida e na sua vida? Porque o negócio está tão caótico que, rapaz, tu é crente? Sabia não. Irmãos, talvez Deus tenha colocado eu e você exatamente onde nós estamos para sermos luz de esperança para alguém. O que nós estamos fazendo com isso? O apóstolo Paulo está falando para cristãos aqui. A palavra do Senhor, essa aplicação é para cristãos, é para mim, é para você, é para a nossa vida diária, é o nosso evangelho no dia a dia, como nós estamos refletindo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Como é que eu posso brilhar? Como é que eu posso brilhar, Ed? Pode ser uma palavra de encorajamento. Abra sua boca. Pode ser um ato de bondade. Pode ser um ato de pacificação. Enquanto está havendo contenda, você é essa luz, como a vela no escuro, como essa estrela que brilha no céu. Você é essa luz que traz pacificação em meio à escuridão do caos. O Senhor quer usar você, o Senhor quer me usar para a glória do seu próprio nome. Pode ser um sorriso, um abraço, às vezes chorar junto, caminhar junto. Eu e você, irmãos, precisamos ser assim, justamente para estarmos construindo pontes e não muros. Tem gente que, ao invés de fazer conexão, criando ponte para que outros possam ter acesso, criam bloqueios, isola, vive dentro da sua bolha. Não pode. O Evangelho de Cristo não é para ser vivido entre muros de 4 paredes, não. Já dizia a história que o maior golpe que Martinho Lutero deu na história, quando ele deixa de ser um monge, foi justamente sair do claustro. Sair das 4 paredes do monastério e entender que o mundo precisava ouvir aquela mensagem que chegou ao seu coração. Irmãos, eu e você não podemos não viver dentro do nosso quadradinho, do nosso clube social, das nossas afinidades, das pessoas com quem a gente apenas se identifica. Eu ando com um monte de gente que eu não gosto, não tenho paciência. As pessoas que eu tenho afinidade, não são muitas não. Não vou mentir, mas eu ando com todo mundo. Só que tem aqueles que são mais chegados. Até Jesus tinha
Isso é fato, a gente entende isso. Mesmo assim, a gente precisa se relacionar com todo mundo, caminhar com todo mundo e não criar paredes, clubes sociais, e a gente faz, pode fazer, somos tentados a fazer de maneira invisível. E aí tem o quê? As panelinhas que nascem, os clubinhos que nascem. Isso não pode existir, irmãos. E Paulo aqui nos chama a não criar contendas, mas justamente criar unidade. Será que hoje, irmãos, existe alguém com quem talvez você precise se reconciliar? Será que precisamos refletir e olhar, será que existe alguém com quem nós necessitemos nos reconciliar? Talvez, irmãos, nós tenhamos guardado mágoa, ou estejamos esperando que o outro venha pedir desculpas. Isso não pode acontecer. Fui fruto de um adultério, fui espancado na infância, rejeitado dentro de casa, expulso de casa aos 14 anos. Com 12 anos, minha mãe disse que tinha me rejeitado. Eu não tive uma estrutura familiar saudável. Família nunca foi uma referência para mim durante a infância, adolescência, início da juventude, e eu não fui um filho rebelde. Eu tive todas as oportunidades para ter me envolvido com tráfico, porque andava com traficantes, fazer coisas erradas e nunca roubei, e eu não era um filho perverso dentro de casa, e eu falava, eu tenho que mudar. Eu não fiz nada para ela agir assim comigo. Quem tem que mudar é ela, a minha justiça própria, achando que quem tinha que pedir perdão era ela. Até o dia que o Senhor teve um encontro comigo, irmãos, e me quebrou por dentro. Eu entendi o Evangelho de Cristo, eu entendi o Evangelho da reconciliação, e naquele dia, em janeiro de 2006, eu estava em Curitiba, morando lá, o Senhor me alcançou e eu entendi que eu precisava perdoar minha mãe. Talvez ela nunca viesse a mudar, e eu falei, Senhor, pode ser que ela nunca mude, mesmo assim eu quero perdoar no meu coração, porque eu entendi a Tua palavra. Naquele dia, irmãos, um peso saiu do meu coração, naquele dia um peso saiu da minha vida. Depois disso o Senhor trabalhou no meu coração, o Senhor continuou mudando a minha história, o Senhor trabalhou na vida da minha mãe, o Senhor restaurou a vida dela. Hoje ela é missionária, mora no Peru, ela esteve visitando nós aqui, uma bênção. Mas o que eu quero dizer, eu e você necessitamos fazer a nossa parte e não esperar que o outro tenha que mudar. O Evangelho de Cristo nos ensina que nós devemos dar o primeiro passo. O Evangelho de Cristo nos ensina que nós devemos ir ao encontro, pedir perdão, reconhecer as nossas falhas. E isso me faz lembrar, pastor Ricardo Mello, um santo homem de Deus, o meu primeiro pastor. Uma vez ele me disse algo que nunca mais eu esqueci. Ele disse, filho, eu não preciso estar errado para pedir perdão. Nunca mais eu esqueci isso. Irmãos, Paulo nos lembra que a luz de Cristo brilha mais forte quando escolhemos construir pontes de paz e não muros de separação. Qual atitude nós podemos tomar hoje para promover essa unidade, irmãos? Qual atitude nós podemos tomar hoje para que o Senhor venha trazer reconciliação? O Senhor deseja trabalhar no meu coração e no seu. E aí, por fim, último versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina que a salvação é demonstrada por uma fidelidade que é inegociável. Acompanhe comigo, versículo 16. Apegando-se firmemente à palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Irmãos, Paulo aqui, ele está falando sobre dois pontos importantes da fidelidade que o cristão, ele precisa ter, ele deve ter. E o primeiro deles, ele está lembrando justamente que a palavra de Deus, ela é como um tesouro que não foi feito para ser guardado por mim, ser guardado por você, ficar dentro de uma caixinha. Pelo contrário, ele mostra para nós, irmãos, comparando isso ao costume de oferecer
um vinho ao hóspede. Aquela atitude da receptividade, algo precioso que deve ser compartilhado. Da mesma forma, o Evangelho, ele traz vida verdadeira, traz vida eterna, e eu e você precisamos levar essa mensagem, esse Evangelho, às outras pessoas do lado de fora. A gente não pode, irmãos, guardar isso somente para nós. Jimmy Elliot, missionário na tribo Auca, no Equador, ele parte dos Estados Unidos com um grupo de missionários, de um ministério chamado Asas de Socorro, para alcançar essa tribo equatoriana. E ele, no meio dos preparativos para a sua viagem, querem impedir que ele vá pregar o Evangelho, porque os índios são perigosos, não tinham acesso, e eles eram assassinos, perversos. E ele falou: eu não tenho condições de guardar aquilo que eu não posso perder. Eu não posso reter isso. E ele foi. Resumo da história: ele e todos os outros missionários foram assassinados. Anos depois, as esposas desses missionários foram continuar a missão que os maridos iniciaram com seus filhos. Resumo da história: toda a região amazônica ali do Equador, não somente os índios Aucas, mas todas as tribos vizinhas, foram tomadas por um avivamento e alcançadas pelo Evangelho de Cristo através da iniciativa da pregação do Evangelho. Não podemos, irmãos, calar as nossas bocas, não podemos reter apenas para nós aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, feito na minha vida, feito na sua vida, não podemos. Depois, irmãos, Paulo, ele fala aqui sobre a importância de trabalhar enquanto ainda temos tempo, e ele diz que espera, no dia em que estiver diante de Cristo, poder ver o seu esforço e sacrifício valerem a pena. Do que nós estamos falando aqui? Do nosso galardão. Todos nós receberemos um galardão no céu, mediante aquilo que nós fazemos aqui na terra. Salvação, ela é de graça. Galardão está condicionado à sua entrega, está condicionado à sua dedicação e aquilo que você fez pelo Senhor aqui. Paulo, ele quer olhar para trás, irmãos, e ver justamente vidas sendo transformadas por sua dedicação à pregação do Evangelho. Então, irmãos, é aqui como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo uma pergunta para mim, para você, aquela pergunta que mexe o coração. É como se ele estivesse perguntando assim: você tem investimento na vida de outras pessoas? Igreja Monte Sinai, Igreja de Filipos, vocês têm investido na vida de pessoas? Quando estiver diante de Deus, vocês terão algo para mostrar diante do Senhor, ou vocês vão estar com as mãos vazias, Igreja de Filipos? Vocês, Igreja Monte Sinai, vocês estarão de mãos vazias? Como é que estão as suas mãos? Paulo está nos lembrando, irmãos, que o Evangelho não é só para nós, pelo contrário, é para ser compartilhado com o mundo, com as pessoas lá fora, e o tempo de fazer isso é agora. O tempo de fazer isso é hoje. Um dia, eu e você estaremos diante de Deus. Pode ser que eu chegue lá amanhã. Domingo que vem eu não esteja aqui. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Não sei também o dia que Ele vai voltar. Não sei como eu vou chegar lá. Se eu vou ser promovido pela morte ou se eu vou no arrebatamento. Mas nós chegaremos lá. O que nós teremos para apresentar diante do Senhor? Estamos falando sempre: Senhor, eu já sou salvo, eu vou para o céu. Que bênção! Isso é o melhor privilégio que tem. Mas o que a gente está fazendo? Jesus, ele desceu, morre, ressuscita e fala: vão e façam discípulos. Que espécie de discípulos nós estamos fazendo? Eu quero chamar o louvor para vir para cima, nós já estamos encerrando.
Irmãos, a palavra aqui de Deus é a nossa base. A palavra de Deus aqui é a nossa corda de segurança. Se nós soltarmos, a gente vai ficar perdido, completamente perdido. E Paulo está desafiando eu e você aqui a justamente segurar essa corda, essa palavra da vida. E isso significa o quê, então? Segurar essa corda, meditar na palavra do Senhor, ter vida de oração, ter vida de devocional, se dedicar ao Senhor para que Ele esteja ministrando, nos enchendo com o seu precioso Espírito. E será que eu e você estamos tendo, irmãos, tempo de vida devocional, dedicação à leitura da palavra? Necessitamos. Uma igreja que cresce diante do Senhor, ela está sempre de joelhos na presença do Pai. Se você quer ter um casamento feliz diante de Deus, estejam de joelhos diante do Senhor. Se você quer ter filhos nos caminhos do Senhor, como Provérbios instrui a ensinar as crianças um caminho que elas devem andar, o caminho é justamente a palavra de Deus, e quando elas crescerem, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Você precisa se alimentar da palavra. É isso que o Senhor quer da minha vida e da sua vida, irmãos. Vamos fazer dela o nosso guia diário, porque é justamente ela que nos fortalece e é a nossa fonte de vida verdadeira. O Evangelho não foi dado a nós para ser guardado, não. É como você ter uma lanterna numa noite escura que vai clareando. O Evangelho de Cristo é luz para o mundo. Por isso que C.S. Lewis, escrevendo, disse: eu acredito no cristianismo, assim como eu acredito no sol. Não é pelo que o sol dá, não é pelo que o sol faz, mas porque através dele eu vejo todas as coisas ao meu redor. Nós estávamos vivendo em trevas profundas, mas o Evangelho de Cristo, que é luz para o mundo, nos resgata do mais profundo e escuro abismo, nos traz para a luz de vida, luz eterna que clareia, ilumina, direciona e traz toda a visibilidade ao nosso redor, irmãos. Que eu e você possamos buscar ao Senhor, entendendo que Ele é a luz do mundo que clareia todas as áreas das nossas vidas. Um dia nós estaremos diante de Deus e Paulo nos lembra que eu e você precisamos viver de forma a levar frutos para o reino. Que no nome de Jesus eu e você possamos, irmãos. Será que nós estamos investindo em tesouros, em diamantes preciosos que precisam ser lapidados, e lapidados segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Assim como o diamante, que eu citei no início desse sermão, que vai precisar ser lapidado para brilhar. A salvação que eu e você recebemos, irmãos, ela deve ser desenvolvida e demonstrada. Ela deve ser desenvolvida e demonstrada. E Deus já nos deu tudo que a gente precisa em Cristo. Já recebemos tudo. E agora eu e você somos chamados de maneira visível, como luzes em meio às trevas. Que possamos juntos examinar a nossa caminhada cristã, que a gente possa perguntar: será que temos obedecido com reverência a Deus? Será que os nossos relacionamentos refletem a transformação de Cristo na minha vida? Será que o nosso testemunho é como uma luz que brilha mesmo nas trevas? Será que eu estou brilhando em meio às trevas? Ou eu estou completamente apagado porque eu estou no mais profundo abismo? O abismo do pecado que não me faz mais perceber a luz que habita em mim. Irmãos, que nós possamos como igreja viver de forma irrepreensível e sincera,
porque foi justamente isso que Cristo viveu. Foi justamente isso, porque Ele é a maior estrela que brilha na escuridão. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele é a luz que traz claridade nas nossas vidas, revelando aquilo que precisa ser tratado, cuidado e restaurado. E assim como ele refletiu perfeitamente o caráter do Pai nas suas palavras, nas suas ações, eu e você também somos chamados a refletir. Refletir a luz de Cristo para a glória do nosso Deus e do nosso Pai. Irmãos, que possamos lembrar que é justamente Deus quem opera em nós. Ele opera em nós tanto querer, tanto realizar. Deus nos deu o exemplo perfeito em Cristo, e que eu e você possamos, no nome de Jesus, seguir os seus passos. Amém? Que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações, no nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me. Sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Neste segundo momento, em obediência à palavra do nosso amado Senhor Jesus, nós iremos na leitura da primeira epístola de Paulo, capítulo 11, a partir do verso de número 23, onde encontra-se a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Portanto, quero convidá-los, aqueles que puderem e desejarem se colocar em pé, abrirem suas Bíblias no texto que está ali na tela, estarei lendo na minha versão. Então vamos ler
até o verso de número 30. Vamos ler juntos. Leiamos. Porque recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. E que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra. Podeis sentar, amados. Para nós que cremos que fomos convertidos em Cristo Jesus, que quando pela iluminação do seu Santo Espírito, nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, e tivemos todos os nossos pecados cobertos pelo sangue carmesim de Jesus. Amém. Todos quantos tiveram essa oportunidade em Cristo e que foram feitos novas criaturas, podem e devem participar desse momento tão especial. Somos convidados a participar da ceia do Senhor como um memorial. O apóstolo Paulo diz: fazei isso em memória de mim. E sempre que celebramos a Santa Ceia, vem ao nosso coração aquela certeza absoluta que temos a Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário e que é uma promessa dada por Ele que voltará para nos buscar, e um dia haveremos de participar naquela grande ceia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós iremos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o pão que representa e simboliza o corpo de Jesus cravado na cruz, e o vinho que simboliza e representa o seu sangue inocente, aquele sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós iremos fazer uma oração de contrição, porque ninguém pode tomar ceia indignamente. Todos nós erramos e pecamos. Esse é o momento de pedir perdão a Deus pelas nossas fraquezas, os nossos pecados, porque o Senhor é poderoso em nos perdoar. E depois dessa oração, aqueles que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, pode e deve vir participar desses elementos
Hoje nós iremos fazer diferente, porque é um número menor de irmãos. Quando eu der o sinal, vocês estarão vindo, estarão pegando o pão e o vinho e voltando aos seus lugares, como uma comunhão, né? Amém? Então está aprovado, né? Pai querido e amado, Senhor dos céus e da terra, nós louvamos, nós exaltamos e nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus. Assim nos diz a tua santa palavra, o Deus todo-poderoso, o eterno, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Pai querido, perdoa as nossas fraquezas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, porque nós erramos, nós pecamos contra Ti. Tenha misericórdia de nós. Tu sabes perfeitamente tudo de errado que nós fazemos, mas nós queremos consertar e corrigir, ó Deus, estar sempre pensando na Tua santa presença, na comunhão do Senhor, buscando uma vida que seja agradável a Ti. Nessa noite, receba, ó Pai, receba o nosso perdão. Abençoa esses elementos que aqui se colocam diante de nós, porque sabemos que esse memorial nos traz à mente, assim como o Senhor determina, fazendo isso, ó Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, aqueles que estão aptos, podem vir, levantem e venham até a mesa pegar o pão e o vinho. Todos. E diz o texto, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém, irmãos? Agora vocês podem retornar, podem trazer o cálice. E grato aos irmãos que cooperaram, vindo buscar e vindo trazer o cálice. E também esse também é um momento de comunhão. A gente vê as pessoas sorrindo, né? Amém. Amém. Irmãos, nós estamos então finalizando o culto nesta noite, agradecendo a participação de todos os irmãos, os amigos que nos visitam, estiveram conosco, desejando a todos uma semana abençoada e possamos estar orando uns pelos outros. Nós necessitamos estar orando uns pelos outros. Eu tenho um pedido à igreja, principalmente nos cultos de oração. Amados, orem pelas nossas crianças. Orem todos os dias. Orem pelos filhos, pelos netos, sobrinhos, primos. Orem pelas crianças da igreja. Eu tenho clamado a Deus para que nenhuma dessas crianças aqui se perca. E que no futuro, na idade da razão, elas sejam instrumentalidade do Senhor. E tenho orado a Deus para que o Senhor esteja preparando desde já o cônjuge de cada um, para que formem casamentos cristãos. Oro ao Senhor para que essas crianças, em suas vidas, desde já, estejam sendo consagradas ao Senhor, na vida profissional, na vida emocional, na vida conjugal e na vida espiritual. Façam isso. Assumam esse compromisso com o Senhor. E não somente por essas crianças daqui, mas também as crianças do mundo inteiro. Porque o mundo está de cabeça para baixo, irmãos. E a influência negativa é muito grande. Amém? Foi meio fraco, mas valeu. Vamos ficar em pé, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos.